Amores, o nome desse vídeo é Pare de falar sobre pessoas. Tu já prestou atenção para perceber quais são os assuntos que mais te norteiam? Sobre o que tu fala com os teus amigos, nos teus grupos sociais, com as pessoas do teu trabalho? Quais são os seus assuntos? Tu tem o costume de falar sobre pessoas? Os teus assuntos, os teus temas, às vezes são o fulano isso, o fulano aquilo, nossa, tu viu o que aconteceu com o ciclano, tu viu como Beltrano agiu. Se tu tem esse hábito de falar sobre pessoas, se o conteúdo dos teus assuntos são pessoas, tu precisa rever. Tu precisa, inclusive, entender por que é que tá sobrando tanto espaço. Por que é que tu não está falando dos teus projetos? Por que é que o tema não são os seus assuntos? De duas uma. Ou porque tu não está sabendo quais são, não está sabendo identificar e não está envolvido com a tua vida o suficiente para nutrir esses assuntos e para viver a tua própria existência num jeito de somar no mundo e de somar na tua própria vida. Ou tu não se sente à vontade com as pessoas com as quais tu compartilha as tuas coisas, então tu fica fechado e não fala sobre o que realmente importa. Esse vídeo é um chamado para o seguinte exercício. Tente, quando tu for sair, encontrar com alguém, ter aí teu trato social, teu trato de amizade, falar sobre projetos, sobre o seu trabalho. Não é aquela coisa egocêntrica da pessoa que só fala de si. Obviamente que tu vai ouvir o outro, que tu vai dar atenção para as demandas das pessoas. Mas quando alguém vier com assunto de outras pessoas, tu não precisa também falar, não vou falar disso, mas tu fazer um exercício de ficar quieto. Deixa, e se tu tá só com uma outra pessoa, der um diálogo, tu poder dizer, não sei, sei lá, quero te contar uma coisa legal minha, ou quero te contar uma coisa difícil minha. A gente precisa fazer esse treino de se envolver com coisas importantes, de maior profundidade. A gente precisa aprender que enquanto a gente não se nutre de nós, a gente vive na varanda de espectador da vida dos outros, seja para admirar e achar que o nosso nunca é bom o suficiente, seja para invejar e ficar com despeito e ficar criticando, seja para dar uma de dono da verdade, professor da vida, dizendo que se fosse contigo faria diferente, que o fulano ciclano deveria ter tido uma atitude diferente. Então o convite é olhar para a tua vida e perceber os vazios. Que vazios existem, sejam relacionais ou sejam práticos ou emocionais, que tu acaba não se focando em ti e tu não tem assuntos para falar que não sejam sobre pessoas ou conjecturas sobre a vida alheia. E se tu também só se relaciona com gente que só fala de pessoas, só fala dos outros, questione, por que tu tá nessa vibração? O que será que existe de comum entre ti e essas pessoas? Por que é que essas conexões acabam rolando contigo? De que maneira tu tá reverberando nessa coisa de olhar para os outros, de julgar, de fazer juízo de valor, de ter opiniões? Porque quando a gente está olhando para fora, a gente perde a grande oportunidade de analisar e de fazer mudanças pessoais e de se envolver com coisas importantes. E isso não é ser egocêntrico, isso não é ser egoísta, isso é se trabalhar para poder transbordar nas pessoas, nas relações e no mundo conteúdos com mais qualidade, com mais verdade, com mais amor, com mais empatia, com mais uma coisa mais interessante mesmo, que faça mais sentido, que seja mais legal. Então pensa, se está te faltando um projeto, se está te faltando alimentar um sonho, se está te faltando ficar quieto mesmo. Quando a gente não tem o que falar, a gente fica quieto. Tudo bem ficar quieto. Faz esse exercício, eu queria te fazer esse convite. E quando eu falo aqui pra vocês, gente, quem já conhece meu trabalho, já me acompanha, eu nunca falo de um lugar superior, porque eu sou psicóloga, porque eu estudei ou porque eu tenho terapia. Eu falo de um lugar de um ser humano que despertou para algumas coisas, procura despertar para outras ainda não despertou, mas para as coisas que eu despertei, eu venho aqui compartilhar com humildade, sem querer ser a dona da verdade da vida de ninguém, mas trazendo a ideia
que me faz mudar meus dias. Esse próprio exercício eu não venho aqui colocar na internet e só. Eu faço. Eu procuro fazer. Várias vezes eu me calo num exercício de não tentar ser professora de Deus, de não tentar concluir os outros. Se a gente não é conclusivo, eu nunca vou querer me concluir. Como é que eu vou concluir uma opinião, uma ideia sobre os outros? Eu tô focada nos meus projetos, nas minhas buscas internas. Isso dá um tesão danado. É um tesão se envolver com a própria vida, com os próprios projetos e transbordar isso para uma existência no mundo mais legal, mais saudável. Então eu convido a vocês a fazer o exercício que eu faço comigo. Vamos? Se não tem o que falar, fica quieto. Percebe esse vazio, esse gap entre tu e as tuas demandas, e os teus projetos, e os teus sonhos, e as coisas da tua vida. O que está te faltando para que outras pessoas sejam um assunto da tua existência? Isso é tão raso, tão pobre em conteúdo. Vamos chacoalhar e mudar? Topa fazer isso junto comigo? Esse é o recado de hoje. Compartilhem, curtam, comentem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo